É isso aí, galera. Bora lá, mais um vídeo aqui para o canal. E vamos falar de novidade, vamos falar de mais um ETF para a prateleira de renda fixa. Eu vou falar do SFIX 11, mais um ETF que está vindo aí de uma casa de consultoria CVM. Tempos atrás a gente teve o AUVP, a galera lá do Raul Sena, e aí recentemente a gente teve o SFIX 11, a galera lá da Simpla Invest, pessoal aí encabeçado pelo Rufino. O pessoal fez o lançamento ali de mais um ETF para renda fixa, focado em renda fixa. E aí no vídeo de hoje eu vou comentar um pouco sobre as principais características, o racional aí por trás desse ETF. Mas antes de entrar no conteúdo, quero pedir para você dar aquela força para o meu canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve aí, já deixa o seu like. Se você não quiser perder nenhuma novidade, já clica no sininho. E na descrição aqui do vídeo eu deixei o link para o meu acompanhamento, o formulário de inscrição aí, o formulário de aplicação para o meu acompanhamento da sua carteira de investimentos, e também deixei aí o link para a minha trilha de conhecimento em fundos imobiliários. Bom, então vamos lá. Recados dados, deixa eu compartilhar a tela aqui, e aí vamos falar do SFIX. Estou aqui direto da página aí do gestor, BTG Pactual, tá bom? Então, aqui já de antemão, a gente já tem a característica, né? Qual que é o racional aqui do SFIX? O SFIX 11 replica o índice Teva, provedora de índice aqui é a Teva, e TBR IPCA 95/5. Esse índice tem como objetivo refletir o retorno total de uma carteira composta por notas do Tesouro Nacional Série B, NTNB, o nosso Tesouro IPCA, trazendo aí para a linguagem do Tesouro Direto, disponíveis para negociação e que atendem a critérios razoáveis de liquidez. Qual que é o racional aqui do fundo? Tá? Então, o fundo vai replicar o ITBR IPCA 95/5. A gente tem ali alguns critérios de seleção. Então, ó, o fundo, o índice, na verdade, vai selecionar NTNBs, que tem um volume ali no secundário igual ou superior a 500 milhões, no mês anterior ao rebalanceamento. O rebalanceamento ele vai ser mensal. A gente vai ter aqui a seleção de NTNBs com prazo entre 40 e 1.824 dias, de 0 até 5 anos, e NTNBs ali com prazos superiores a 5 anos. Tá? Aqui a gente tem então o fluxo para a seleção de ativos que vão compor o índice, e aí que o ETF vai replicar. Daí, vamos para a página, então, oficial da metodologia. Esse aqui é um índice desenvolvido pela galera da Teva Índices, e aqui a gente tem a metodologia, tá bom? Então, o ITBR IPCA 95/5, ele oferece uma exposição de 95,46 em NTNB de prazo inferior a 5 anos e 4,54 em NTNB com prazo superior a 5 anos, rebalanceamento mensal. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui uma exposição majoritária em títulos IPCA de prazo mais curto, por sua vez, uma duration menor, e uma ponta ali próxima a 5% em títulos mais longos, ou seja, com uma duration mais elevada. O que significa isso? Tá? Poxa, se eu tenho uma exposição num título mais longo, num título com uma duration, e dando um passo atrás, o que é duration? Duration, em linhas gerais, é o prazo médio para a gente receber o dinheiro investido de volta, tá? Se eu tenho uma duration mais elevada, tá? Eu tendo a ter um risco, eu tendo a ter uma volatilidade maior, porque o que a gente tem? Quando eu falo de duration mais elevada, eu tendo a ter mais sensibilidade às oscilações de taxa de juros. Então, qualquer oscilação que eu tenho em taxa de juros, eu vou ter ali uma variação muito grande, tá bom? Renda fixa só é fixa se você carrega até o vencimento. Se você movimenta antes do vencimento, você está sujeito à marcação a mercado, e a depender da duration do título, você vai sentir mais ou menos esse efeito de marcação a mercado. Você vai ver mais ou menos volatilidade. Então, no geral, eu tenho aqui um índice com uma volatilidade um pouquinho menor, porque eu estou falando aí majoritariamente de exposição em títulos com duration mais curta,
tá? Mas eu tenho uma ponta ali com uma duration mais alongada. Em cenários de queda de juros, essa parte ali mais alongada tende a entregar um retorno mais razoável, ou seja, entregar um retorno maior, tá bom? Então, é uma pontinha mais apimentada para dar um pouco mais de volatilidade e em cenários de queda de juros, a gente acabar observando ali um retorno mais elevado, tá bom? E aí, a gente está falando de um ETF que vai dar exposição ali IPCA. Então, é uma ferramenta, vai ser um veículo para você fazer ali o seu asset allocation pensando em inflação, tá bom? Então, aqui, ao invés de você se expor diretamente num título do Tesouro Direto, onde você vai ter ali um prazo de vencimento, aqui eu estou falando de um título que não tem prazo de vencimento e que vai permitir ali uma exposição a IPCA+. Então, olhando para uma parte, olhando para o asset allocation, olhando para o estrutural da carteira, a gente está falando ali de um veículo que vai permitir exposição ali em inflação. Então, vai ser uma parte ali da carteira para você fazer exposição em inflação. E aí, eu vou vir aqui para o mais retorno, tá? Para poder fazer ali uma comparação, tá? Então, eu vou pegar aqui os índices da Ambima, tá? O IMAB5, que são títulos IPCA+, com vencimento até 5 anos, e aí eu tenho o IMAB5+, títulos IPCA+, com vencimentos superiores a 5 anos, tá bom? E aí, a gente pega aqui o período ótimo e compara com o CDI. Então, a gente compara aqui e vê que as duas estratégias, o IMAB5 e o IMAB5+, no acumulado, entregaram um retorno superior, nessa janela aqui de mais de 20 anos, entregaram um retorno acumulado superior ao CDI. E aí perceba, tá? O CDI, praticamente nada de volatilidade. O IMAB5, pouquíssima volatilidade, justamente porque eu tenho uma duration mais curta, então uma sensibilidade menor às oscilações de juros. Quando a gente olha para o IMAB5+, como eu estou falando de títulos com vencimentos mais longos, duration mais alongada, eu vou observar aqui uma volatilidade maior. Eu tenho uma sensibilidade maior. Título mais alongado, ele vai ficar mais sensível às oscilações de juros, tá bom? É por isso que a gente observa, antes do vencimento, essa oscilação, essa volatilidade mais elevada. A gente consegue até olhar aqui no mais retorno, nessa parte de volatilidade, e a gente vê, no período, o CDI uma volatilidade de 0,23, ou seja, quase nada, o IMAB5 uma volatilidade de 2,75 e o IMAB5+, uma volatilidade aqui de 9,69. Como eu estou falando de um índice mais polarizado para o IMAB5, né, do que para o IMAB5+, eu vou observar ali uma volatilidade mais reduzida, é claro, um pouco maior em relação ali ao IMAB5, porém bem menor em relação ao IMAB5+, tá bom? Então, eu vou ter ali a minha pontinha mais apimentada, vou observar uma volatilidadezinha um pouquinho maior, mas como majoritariamente a carteira ela está próxima ali do IMAB5, tá? Estou falando de títulos com vencimentos mais curtos, então a minha volatilidade ela tende a ficar mais próxima do IMAB5 do que a do IMAB5+. Mas evidente, num cenário ali de queda de taxa de juros, a gente deve observar uma marcação a mercado expressiva aqui, mesmo tendo ali um percentual menor da carteira no IMAB5+, a gente deve observar ainda assim um potencial de retorno razoável, tá bom? Então, eu estou falando aqui de uma possibilidade de me expor em títulos majoritariamente de vencimento mais curto, de duration mais curta, mas com uma pontinha a mais ali de um potencial de retorno e uma volatilidade a mais, tá bom? Então, aqui a gente tem um rebalanceamento ocorrendo de forma mensal, tá? E aí vamos voltar para a parte aqui do índice. Então, vamos trazer aqui as principais características. O ticker SFIX11, o índice de referência a gente já comentou, o gestor é o BTG, o administrador é o BTG, formador de mercado é o BTG, o agente autorizado é o BTG, tá bom? Então, aqui, por mais que seja um ETF novo, tá? Por mais que seja um ETF ainda com patrimônio pequeno, liquidez não vai ser problema, tá? A gente tem aqui formador de mercado para atuar, tá bom? Então, o formador de mercado, ele consegue absorver ali a demanda. Então, não
se incomode com a liquidez de tela, tá? Saiba que aqui a gente tem ali um formador de mercado que vai atuar tanto para que a gente consiga ter negociação, se você quiser comprar, se você quiser vender, tanto para evitar que a gente tenha um spread muito elevado do preço de tela em relação ao valor patrimonial do ETF. Tá bom? Então, como a gente tem a participação do formador de mercado, a gente tem ali uma tranquilidade a mais na negociação e uma tranquilidade também em relação a comprar no preço justo. Então, o ETF que foi lançado há 14 dias atrás, no dia 3 de setembro, taxa de administração de 0,225% ao ano, taxa máxima global de 0,3%. Então, o ETF ali, uma taxa também bem competitiva. Tá? Então, de novo, aqui eu estou falando de um produto que vai me permitir ali exposição numa cesta de ativos atrelados ao IPCA, então, olhando para o asset allocation, exposição e inflação, e aí uma duration mais curta, uma volatilidade um pouquinho mais curta, mas com um potencialzinho ali, uma pimentinha a mais ali no ETF, tá? E aí, o que é legal, tá? Comentar aqui sobre o ETF, tá? Esse é um ETF, deixa eu voltar para cá, para a metodologia, tá? Esse é um ETF que ele tem ali um prazo médio, alvo, de repactuação de carteira de 760 dias. O que isso significa? A tributação aqui, o imposto de renda nesse ETF vai ser de 15%. Então, se você comprar e vender depois de 3 meses e tiver lucro, você vai ter ali o pagamento de 15%, porque o prazo-alvo de repactuação da carteira é de em torno de 760 dias, o que é superior a 720 dias, e aí, pela regra de tributação, pelas leis de tributação que a gente vai ter ali o pagamento de 15% de imposto. E aí, algo que é interessante para todo o ETF de renda fixa que a gente tem. Diferente do ETF de renda variável, onde você tem que emitir DARF até o último dia útil do mês seguinte, ao mês da venda, emitir essa DARF, pagar, nos ETFs de renda fixa, isso é automático, tá? O desconto de imposto de renda já é na fonte, lá na corretora. Quando você faz venda com lucro de um ETF de renda fixa, você recebe esse dinheiro já descontado do imposto. Então, você não tem a preocupação da DARF. Igualzinho é num produto lá do Tesouro Direto, igualzinho é num CDB, numa debenture, tá? O dinheiro já vem descontado de imposto. Você não precisa emitir DARF aqui para pagar. E uma outra coisa que é diferente nos ETFs de renda fixa é que a liquidez é D+1. Então, vamos supor, você vendeu as cotas hoje, amanhã, eu estou gravando esse vídeo numa quarta-feira, amanhã, quinta-feira, dia útil, esse dinheiro vai estar na sua conta. E, de novo, já descontado do imposto de renda. Tá bom? Então, aqui, a gente tem aí mais uma possibilidade, mais um produto ali voltado, mais um veículo voltado para exposição e inflação. Então, para você que está fazendo ali a tua carteira, montando a sua carteira, quer fazer exposição e inflação, a gente tem mais esse produto aqui para você poder avaliar. E aí, claro, vale a pena você comparar com outros produtos que você já tem, e aí você comparar o racional, entender, comparar as taxas e daí definir qual que vai ser a melhor alocação. O importante é que a gente está com uma prateleira cada vez mais cheia, cada vez mais repleta de produtos ali para a gente poder comparar, estudar, analisar. E aí a gente teve mais um lançamento, mais um ETF de renda fixa, mais uma possibilidade de exposição e inflação. E aqui a galera da Simple Invest trouxe aí o SFix 11. Então, era isso que eu queria trazer para o vídeo de hoje. Bem simples, bem direto, bem objetivo. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. Reforço aqui os pedidos que eu fiz no início aí do vídeo. Deixa o like, se inscreve, clica no sininho, tá bom? Caso tenha interesse na trilha de fundos imobiliários, basta acessar o link que está aí na descrição do vídeo. Se você quiser também ter o meu acompanhamento da sua carteira de investimentos, basta acessar o link que está na descrição. Beleza? Então, muito obrigado pela atenção. Nos vemos no próximo conteúdo. Um forte abraço. Valeu!